Meus amados irmãos de Jardim Primavera, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui nessa manhã em mais uma semana de quarentena e eu gostaria de trazer uma mensagem para vocês, estar mais próximo de vocês através de um vídeo. E o que eu gostaria de falar hoje é como Deus quer nos achar, ou na crise, como Deus quer nos achar. E eu vi na história de Gideão assim, alguns exemplos de como Deus quer nos encontrar nas situações em que nós estamos envolvidos, e eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Gostaria de orar antes da gente ler e entrar no texto. Vamos rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bênção. Agora nos conduz através do texto, nos abençoando no entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu vou ler com vocês então esse texto que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 7 até o 12. Tendo os filhos de Israel clamado por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Queridos, é uma história interessante, a história de Gideão, e a gente vai perceber aqui, desde o versículo 1, o porquê de tudo isso. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Havia um motivo para o povo estar passando por essa situação. E naquele momento, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles oraram, eles buscaram a Deus por causa dessa opressão dos midianitas. E Deus então manda um profeta. Esse profeta vem e ele fala, primeiramente, do testemunho do livramento de Deus desde o início. Eu vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Ele deu um testemunho do poder de Deus na vida daquelas pessoas, daquele povo. Aquilo que Deus havia feito para eles era para gerar neles um coração fiel, um coração grato. Mas não, eles se desviaram, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e agora Deus estava ali dando uma correção e falando para eles que ele continuava sendo Deus, né? E, no entanto, eles não ouviram a voz do Senhor. E aquele momento era um momento de arrependimento, era um momento de conserto para que Deus pudesse então os livrar. Então o anjo do Senhor veio. Deus enviou um anjo, Deus enviou um profeta e depois enviou um anjo. Só que esse anjo não é um anjo, ele é o anjo do Senhor, e você sabe que isso aqui é uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, e aí ele se assenta debaixo do carvalho. Naquele tempo de guerra, ele se assenta. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz. Onde ele chega trazendo uma ambiência de paz, uma ambiência de confiança. Então, se Jesus está conosco, nós temos o shalom, nós temos a paz, nós temos a confiança, nós podemos confiar nele, porque o céu não está em crise. Por maior que seja a nossa crise aqui, no céu não há crise, no céu há paz. E a paz do céu, ela vai reinar também aqui. É o fato de a gente experimentar a presença de Deus, mesmo nesse momento de dificuldade. Então, em meio à guerra e ao desespero dos israelitas, de Gideão, o Senhor se assenta e ele se manifesta a Gideão. E eu percebo aqui como Deus quer nos encontrar. Como é que Deus quer nos achar na crise ou nas dificuldades? Primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus quer nos achar assumindo responsabilidades. O terreno em que o carvalho estava plantado era de Joás.
Mas Deus veio falar com Gideão. Perceba que Gideão assumiu essa responsabilidade que deveria ser do seu pai, que era o sacerdote daquela casa, daquela família, o provedor do lar. Mas quem assumiu a responsabilidade foi Gideão. E Deus então se revela a esse rapaz comprometido em manter viva e a salvo a sua casa. Em tempo de crise, meu irmão, é preciso ser exemplo e assumir responsabilidades. Como é que Deus quer te achar na crise? Primeiro, assumindo responsabilidades. Assuma as responsabilidades que Deus coloca para você com a sua família. Ore pela sua família, leia a palavra com a sua família, faça aquilo que é a sua parte. Gideão fez isso, ele fez a parte dele, e eu vejo uma outra situação em que Deus quer nos encontrar, quer nos achar em tempo de crise, é em atividade. Gideão não foi achado de uma forma descansada ou imóvel ou inerte. Ele foi achado em atividade e trabalhando. Ele estava malhando o trigo no lagar. Queridos, nós já ouvimos diversos estudos sobre o lagar, acerca desse texto, e o lagar é um local inadequado ao trigo. Mas era o que Gideão possuía nas mãos. Nesse tempo de quarentena, nós estamos sem uma igreja física, estamos sem um púlpito, né? Estamos sem um microfone na mão, mas nós temos o microfone do celular, nós temos outras ferramentas que nós podemos lançar mão e trabalhar, nós podemos usar as nossas habilidades para abençoar, fazer um vídeo, fazer um áudio com uma oração abençoando o nosso irmão. Então, nós podemos malhar trigo no lagar nesse momento. O lagar não era o lugar adequado, mas foi o lugar que Gideão encontrou para fazer aquilo que era preciso, assumindo responsabilidades em atividade, trabalhando, sabe? E é isso que a gente tem feito nesses dias. E se você ainda não começou a fazer, por favor, comece a deixar Deus te dar atividades, trabalho de oração, de clamor, porque nós estamos aqui, olha, estamos nos virando para adorar, estudar juntos, fazer a escola dominical. Participe da EBD online, participe dos cultos online, participe das coisas que a tua igreja está provendo para que você não fique sem o alimento espiritual. Se isso é malhar trigo no lagar, então faça isso até chegar um momento em que nós vamos para o lugar adequado, que é a igreja, que é o templo, que é aquele ambiente gostoso da comunhão. Mas Deus quer nos achar na crise assim, em atividade, trabalhando, né? Porque os midianitas, eles roubavam a matéria-prima, que era o trigo, que era o elemento usado para fazer a massa, que depois iria virar o pão, que era o alimento. Assim como os midianitas roubavam a matéria-prima do povo de Israel, que era o trigo, que era a sua lavoura, as suas sementes, assim também o inimigo tenta nos roubar o nosso ânimo, tenta nos roubar, sabe, a nossa paz, tenta tirar de nós a alegria do Espírito Santo, tenta tirar de nós a confiança em Deus, de como ficarão as coisas, como serão as coisas depois dessa crise. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus, ele está trabalhando. Deus tem um propósito em todas essas coisas. Então, não se entregue, não deixe o inimigo roubar de você a matéria-prima, aquilo que é importante, a essência da tua vida, que é a tua alegria no Senhor. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Ouça louvores, ouça palavras que te edifiquem para que você não morra espiritualmente. Então, Gideão encontrou essa maneira de se manter em atividade, malhando trigo no lagar. Ali, eu imagino que ele precisava fazer isso de joelhos, abaixado, para que ninguém o visse, para que ele pudesse ali, na profundidade do lagar, ficar a salvo dos olhares dos midianitas. Então, quando nós estamos de joelhos, nós estamos em humildade na presença de Deus, e eu creio que esse texto nos ensina isso, trabalhar em humildade. E o último que eu queria dizer para você, como Deus quer nos achar na crise, é comprometidos com a provisão. Por quê? Na crise continuamos a precisar de alimento.
e no nosso compromisso em prover alimento para nós e para a nossa casa, é que Deus aparece como apareceu a Gideão. Veja que ele estava comprometido com a provisão, comprometido em dar alimento, em gerar alimento para a sua casa. E por causa daquele esforço, por causa da sua atividade, da sua responsabilidade, o Senhor aparece a ele porque ele está comprometido com a provisão. Deus é fiel. Deus se revela. A simbologia de Jesus é a simbologia da palavra viva de Deus como pão vivo que desceu do céu. Deus não vai aparecer aos acomodados e inativos. Deus não vai aparecer aos desinteressados. Deus vai aparecer, Deus vai se revelar para aqueles que se interessam, para aqueles que o buscam. Então, não fique em inatividade. Busque ao Senhor. Como Deus quer te achar nessa crise? Deus quer te achar em atividade, com responsabilidade, em fidelidade. Se você está fraco, Ele te fortalece, porque Ele é o anjo do Senhor. Se você está com o coração em guerra, Ele vai se assentar debaixo do carvalho e vai trazer paz para o teu coração, vai trazer aquela ambiência que você precisa para trabalhar, para focar, para gerar aquilo que é preciso, que é frutos para a tua vida, frutos que a tua fé vai gerar na tua casa, na vida dos teus irmãos, na vida dos teus parentes. Portanto, Deus quer te achar assim, meu irmão, assumindo responsabilidades. Deus quer te achar em atividade e trabalhando, e Deus quer te achar comprometido com a provisão. Fique atento ao ouvir com humildade a voz de Deus, porque Deus vai falar como falou para Gideão. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, jovem valente. O Senhor é contigo, igreja valente. Portanto, Deus quer falar. Deus quer falar conosco. Ainda que a gente esteja com medo, ainda que a gente esteja assim temeroso, sem saber o que o futuro nos reserva, Deus vai falar com você como falou com Gideão. Eu sou contigo, o Senhor é contigo, homem valente, igreja valente do Senhor. Ouça a voz de Deus. Como Deus quer te achar nesse momento? Deus quer te achar assim, com o coração aberto, ainda que enfraquecido, ainda que sem muitas certezas. É Ele quem te fortalece, é Ele quem fala contigo para te abençoar. É essa palavra que eu queria deixar para você nesse dia. Eu espero assim que o Senhor abençoe o nosso coração, pois nós estamos precisando. Continua orando pela tua igreja, continua orando pelos teus líderes, continua orando pelo teu país, pela nação, pelas nossas autoridades. Continue buscando a Deus, porque é assim que Deus quer te achar, em atividade na presença dEle. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijão e até lá. Eu posso fazer aí uma mensagem por semana e a gente vai se comunicando e Deus vai nos abençoar, meus irmãos. Logo, logo estaremos juntos no templo, nos abraçando, tendo comunhão para a glória de Deus. Um beijão para todos vocês. Nós amamos vocês, igreja. Amém. Glória a Deus.